Olá a todos, estamos aqui com o nosso terceiro vídeo de pequenas aulas, dando continuidade conforme falamos na primeira, sobre a Amazônia, sobre a formação do pensamento sobre a Amazônia, sobre a formação da ideia de Amazônia que se tem e que se consolidou durante os séculos. Primeiramente, a ideia de Amazônia hoje ela é residual da ideia de novo mundo. Como é que se pensava antes sobre o novo mundo? Aquela terra distante, aquela terra exótica, aquela terra cheia de povos desconhecidos então para os europeus, aquela terra da qual se fazia uma imagética sempre do distante, entre o eu e o outro, do selvagem, do exótico, enfim. E à medida que as nações do continente americano foram se constituindo e que foram se tornando regiões dinâmicas, essa visão passou dessas regiões dinâmicas que se formavam nesse novo mundo, no caso a América, nessas nações que se constituíam, essa visão que antes era do europeu, essa visão de uma geografia do exótico que antes era do europeu, passou para as áreas dentro dos próprios territórios nacionais que se formavam, aquelas áreas mais distantes, né? E dentre essas áreas, a Amazônia ela constitui hoje um elemento residual dessa visão eurocêntrica. E hoje ela permanece sob essa ótica do eurocentrismo, mas também sob a ótica da própria nação brasileira, que vê na Amazônia um receptáculo de riquezas, um receptáculo da grande floresta, receptáculo de fauna, de flora, enfim. E pouco nesse sentido se enfoca, por exemplo, as populações amazônicas. Quando muito há o protagonismo do elemento indígena, que é também aquele elemento residual dos povos, dos primeiros habitantes desse continente e, por consequência, daquilo que viria a ser o Brasil. Então a Amazônia constitui, sim, o grande refúgio ainda de numerosas nações, de numerosos povos indígenas. E esses têm tido um certo protagonismo na análise, mas ainda assim aquela análise na forma eurocêntrica, que se produziu historicamente para a região. Mas a Amazônia é formada também por outros povos. A Amazônia é uma miscelânea de povos. A Amazônia é do indígena, a Amazônia é do caboclo, a Amazônia é do homem e da mulher, urbanos, globais, enfim. E o que permanece, contudo, é esta visão ainda que vem tendo novas roupagens no decorrer do século, mas na essência vem permanecendo a mesma. Aquela visão do distante, aquela visão do exótico, aquela visão que foi construída por grandes pensadores que muitas vezes nós não relacionamos com a Amazônia, mas eles tiveram um peso muito grande na formação desse pensamento sobre a Amazônia, dentre os quais eu vou destacar aqui Hegel, eu vou destacar o pensamento kantiano, o pensamento de Kant, que foi professor de geografia física, o pensamento de Buffon. O Buffon, inclusive, foi precursor daquilo que nós viríamos a considerar como determinismo geográfico. O determinismo geográfico ele não surge com a fundação da ciência geográfica do século XIX para o século XX. O determinismo geográfico ele é bem anterior, ele está lá em Aristóteles. E ele veio no século XVIII se consolidar a partir da visão que os europeus tinham sobre o Novo Mundo, a partir de um filósofo francês chamado Buffon. Então, o Buffon ele foi aquele que traçou para os povos da Amazônia um pensamento de inferioridade, baseado principalmente no clima. Então, ele dizia que o clima da Amazônia era um clima, por ser quente, o clima tropical e consecutivamente da Amazônia, ele falou da Amazônia especificamente, da floresta amazônica, era o clima quente, portanto desfavorecia o desenvolvimento de sociedades mais complexas, de sociedades desenvolvidas, que o clima frio proporcionava
essa característica, mas o clima quente, como da Amazônia, ele desfavorecia a formação de sociedades mais complexas. Ele foi tão a fundo nessa questão que ele evocou também, por exemplo, a fauna. Ele dizia que a fauna amazônica era inferior às suas congêneres europeias. Ele dizia que os povos da Amazônia eram mais propensos a determinadas doenças, inclusive que as mulheres indígenas tinham um índice de aborto muito grande por conta da questão climática. Então Buffon, ele foi aquele precursor do que viria a se constituir depois, no século XIX e início do século XX, como um pensamento do determinismo geográfico, que muitos atribuem a Frederick Hatzel, mas também não foi o Frederick Hatzel que cunhou esse pensamento, essa forma determinista. Ele falava de influência, os seus discípulos que na verdade puseram essa questão do determinismo geográfico, segundo a qual as características da natureza, o clima, o solo, o relevo, determinariam a forma com a qual as sociedades iriam se produzir e reproduzir. Mas isso veio antes, isso veio com o filósofo francês Buffon. A Amazônia, a partir dessa visão do exótico, ela ainda hoje conta com dois tipos de discurso, dois polos. Aquele que evoca o paraíso exótico ou que evoca o inferno verde. O paraíso distante, o Eldorado, o da floresta, o dos grandes rios, o da onça, o do macaco, o do indígena vivendo em perfeita harmonia com a natureza. Essa visão de um paraíso distante e residual que muitos ainda têm sobre a Amazônia. E quando eu falo muitos, eu falo de fora do Brasil e do próprio Brasil, que reproduz essa visão eurocêntrica para a região. Mesmo com o avanço da internet, o avanço do sistema de informação, que em tese tiraria as pessoas da ignorância sobre os lugares e sobre os povos, ainda se reproduz. O preconceito ele é muito mais forte do que os meios de comunicação podem nos revelar sobre lugares diferentes, sobre povos que estão distantes de nós. Não que sejam povos distantes, mas povos que estão topograficamente distantes de algum lugar. Considerando que a distância é sempre um ponto de vista. Ou seja, não é a Amazônia que está longe de outras regiões. Poderia dizer que outras regiões é que estão distantes da Amazônia. Então, essa visão de um paraíso ou a visão de um inferno verde. Ou seja, uma floresta hostil, um clima hostil, a mesma evocação do que Buffon falava lá no século XVIII. Então há a reprodução de um discurso de um determinismo geográfico que impede o desenvolvimento de determinada região, o desenvolvimento da Amazônia como um todo. Então esse inferno verde ele evoca o clima, ele evoca a dificuldade da floresta, ele evoca povos violentos, povos desconfiados, povos preguiçosos, preconceitos que foram criados secularmente, que ainda são reproduzidos. Então se tem hoje a Amazônia em quase todas as obras, algumas de forma sutil, outras de formas mais claras, sobre a Amazônia, nós temos a produção dessas obras em um desses polos. Ou ela está numa base de uma geografia do exótico, de povos que não têm condições de se autodeterminarem e precisam ser tutelados, uma visão que o neocolonialismo europeu impingiu sobre o continente africano e asiático, por exemplo, ou uma visão que evoca uma dificuldade, uma hostilidade do ponto de vista da natureza, do clima e dos povos que vivem aqui. E aí volta à realidade daquele primeiro vídeo. A distância que se tem, quando se fala que veio da Amazônia, que veio de Manaus, que veio de qualquer outro lugar da Amazônia, há sempre uma reação de que se veio de muito longe, de que se veio quase de um outro planeta, e isso em pleno meio técnico, científico, informacional. Portanto, esse discurso que nos ensinaram a pensar sobre regiões distantes, de regiões mais dinâmicas, como a Amazônia, é um discurso ao qual nós fomos ensinados a pensar e a qual é muito reproduzido no imaginário das pessoas. É preciso que se aclare isso, é preciso que se quebre essa visão, e é por isso que nós vamos nessa sequência de textos falar um pouco
sobre esse conhecimento da Amazônia a partir da própria Amazônia, e que o mundo tem muito a aprender sobre o cotidiano da Amazônia, sobre esse discurso que vai para muito além de uma visão exótica na qual nós fomos ensinados a pensar sobre a região. É isso, e até o próximo vídeo.